Olá, sou o Dr. André Vidores, oftalmologista, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o ceratocone. Nós estamos agora finalizando o mês de junho, e existe uma campanha de prevenção e conscientização sobre o ceratocone, chamada de Junho Violeta. O ceratocone é uma doença da córnea. A córnea é uma lente mais anterior do olho. Vem do olho de frente, então a córnea é essa lente aqui anterior. Então, o ceratocone é uma deformidade da córnea, causada por um defeito no colágeno, que é a proteína principal da composição da córnea. E no ceratocone, a córnea ela acaba evoluindo com um afinamento e progressivo e uma deformidade, ela começa a se projetar para frente, levando o formato de um cone. E essa deformidade da córnea, essa progressão e protrusão da córnea e afinamento progressivos vão causar um aumento de astigmatismo e miopia e um borramento da visão progressivo. Quais são os sintomas do ceratocone? Então, o ceratocone ele pode ser assintomático, quer dizer, a pessoa pode não ter nenhum sintoma, e conforme ele vai evoluindo e avançando, a pessoa começa a ter um embaçamento da visão, com sintomas do astigmatismo, que é um borramento da imagem, um sombreamento das bordas da imagem. O ceratocone ele também está muito associado com o hábito de esfregar os olhos e também com quadros de conjuntivite alérgica. Então é muito comum os pacientes com ceratocone terem quadros de olhos vermelhos, coceira, irritação nos olhos, e é difícil a gente saber o que veio primeiro, se é alergia que acabou causando ceratocone, ou se o paciente com ceratocone ele acaba desenvolvendo uma alergia, mas é uma associação bastante comum. É super importante a gente tratar os sintomas de alergia desse paciente, porque está muito relacionado com a progressão do ceratocone, o aparecimento do ceratocone e o hábito de esfregar os olhos. Então, esfregar os olhos com movimentos grosseiros, bruscos, tem que ser evitado ao máximo. E aí muitas vezes a gente consegue melhorar os sintomas do paciente de coceira através de uso de colírios lubrificantes, colírios antialérgicos, e até, em alguns casos, colírios à base de cortisona, que costuma amenizar bastante os sintomas e os sinais de alergia. É super importante evitar ao máximo esfregar os olhos, manter consultas regulares com o seu oftalmologista, procurar ajuda e tratamento para tratamento de quadros alérgicos dos olhos, através do uso de colírios lubrificantes, colírios antialérgicos, ou até a base de cortisona, sempre com prescrição médica e acompanhamento médico. Quando o paciente faz os exames, fazer exames regulares, com o oftalmologista, então a partir da adolescência já uma vez por ano, e quando necessário esse acompanhamento com exames subsidiários como topografia da córnea, paquimetria, tomografia da córnea com o Pentacam ou Galilei, e com esse acompanhamento mais com o profissional, quando detectado o ceratocone, o uso das lentes rígidas e esclerais, por ser uma barreira mecânica, pode evitar a progressão. Como que é o tratamento do ceratocone? Então, no início, normalmente nós tratamos o paciente com ceratocone com óculos, lentes de óculos corretivas normais. E se a gente vai acompanhando esse paciente, com consultas regulares, é o ideal pelo menos a cada 6 meses, principalmente no início, porque a gente não sabe como que esse paciente vai evoluir.
quando a gente suspeita do ceratocone, a gente acaba pedindo alguns exames auxiliares, então uma topografia da córnea, uma paquimetria, né, para estudar melhor a córnea desse paciente. Em alguns casos até uma tomografia da córnea, né, que os exames mais modernos são o Pentacam, o Galileu e o Orbiscan. São exames que vão mostrar para a gente vários dados da córnea. Então eles vão medir a curvatura anterior, né, em todos os meridianos, vão passar a espessura, né, dessa córnea, medir a espessura, a curvatura posterior também da córnea, e ele vai trazer para a gente vários índices, né, de progressão. Então ele serve muito para diagnóstico e também para acompanhamento desse paciente ao longo prazo. Então quando a gente percebe, né, que o paciente está apresentando, né, nos exames seriados, nas consultas regulares, uma progressão do quadro, né, tanto do aumento do grau, alterações na córnea com afinamento progressivo, aumento da curvatura anterior, posterior progressivas, a gente acaba indicando um tratamento por laser chamado de crosslink, e esse tratamento ele visa reforçar a córnea, né? Então a gente coloca umas proteínas na córnea, né, um coríleo de riboflavina, e você estimula, depois que o olho já está com esse colírio, essa substância na superfície, a gente faz uma estimulação com laser ultravioleta com o intuito de reforçar essa córnea, deixá-la mais resistente e evitar que essa deformidade progrida continuamente, né, causando esse aumento progressivo do astigmatismo e da miopia. E o crosslink, o efeito dele costuma ter uma duração de até 10 anos. Em alguns casos, se ele continua progredindo, às vezes é necessário reaplicar novamente o crosslink. Além do crosslink, né, quando o paciente o tratamento com a correção visual com óculos já não é mais suficiente, né, você coloca o óculos e a visão continua embaçada, porque a córnea fica muito irregular, né, ela com distorção muito grande da imagem, né, depois de feito o crosslink, muitas vezes nós indicamos a reabilitação visual, né, através da adaptação de lentes de contato, ou uso de lentes de contatos rígidas. Essa lente tem que ser rígida porque a lente gelatinosa comum ela acaba se amoldando na superfície da córnea e você não tem uma correção do astigmatismo. Então ela acaba adotando o mesmo formato da córnea e com isso você não tem uma correção adequada da visão. Então as lentes rígidas, nesses casos, elas passam a ser a melhor indicação, sendo que você tem lentes mais antigas, lentes rígidas que tem um tamanho menorzinho, as mais antigas, e hoje as mais modernas são as lentes esclerais, acabam cobrindo, né, dando uma cobertura de toda a córnea e não encostam na córnea, elas têm um toque na esclera aqui. Esse espaço formado entre a córnea e a lente de contato rígida, ele é preenchido por lágrima, e você acaba tendo a formação de uma lente perfeita e corrigindo esse grau de astigmatismo e de miopia que o paciente passa a desenvolver. Então, muitas vezes o paciente com óculos comum ele não tem visão nem de 10%, 20%, e com a lente de contato rígida escleral ele passa a chegar a enxergar 100%, né, de visão. Quando o paciente ele tem uma curvatura muito grande na córnea e você já fez o crosslink, que ele geralmente costuma diminuir um pouquinho a curvatura da córnea, mas mesmo assim a lente de contato escleral ela acaba não encaixando no olho, ela fica caindo por a córnea ser muito pontuda, né, em formato de cone. A gente pode fazer exames e avaliar a possibilidade de um tratamento que se chama anel corneano intraestromal, o anel de Ferrara. Então você implanta um segmento de anel dentro da córnea do paciente, faz um túnel com laser de femtosegundo e você introduz esse anel e a córnea cicatriza, esse anel ele fica de forma permanente, e com esse anel você visa diminuir um pouquinho a curvatura da córnea, e em alguns casos a gente consegue até voltar a ter visão, o paciente passa a ter visão apenas com óculos,
Em alguns casos, aquele paciente que não tinha condições de usar uma lente rígida porque ela não se encaixava na córnea, ele pode voltar a conseguir enxergar através de lentes de contato rígidas. Casos mais extremos, né, você tem uma progressão contínua que não responde ao tratamento com crosslink, não tem indicação de anel de Ferrara, ou até nos casos mais dramáticos, né, onde formam umas bolhas na córnea, que a gente chama de distropsia corneana, e formando cicatrizes muito opacas, né, uma opacidade de meio muito importante. O fim da linha do tratamento do ceratocone é o transplante de córnea. Muitas vezes consegue reabilitar parcialmente a visão do paciente, mas tem os seus problemas também, né, como rejeição, risco de infecção, de hemorragia, descolamento de retina. Quem gostou do vídeo, achou que faz sentido, que possa ser importante para alguém, aperta o botão do aviãozinho, compartilha com alguém que precisa dessas informações. Se inscrevam no canal e um forte abraço a todos.